Bom dia! Começa agora o Jornal Todo Dia, porque te informar é a nossa alegria. No quadro de hoje veremos Poluição das águas, a importância do tema para os vestibulares funcionamento das hidrelétricas e uma crônica abordando os fatos sociais. Estamos agora, direto da Amazônia, com o Hoje biólogo em dia, a crise hídrica é um assunto que é discutido em conceito global. Essa poluição, essa contaminação que ocorre, pode ser feita de três tipos. São ocorrentes três tipos: física, química e biológica. Essa poluição, contaminação, a mais frequente são com lixos tóxicos que agridem muito aquele ecossistema, aquele meio ambiente. Basicamente, toda vida necessita de água, como por exemplo as plantas, que realizam a fotossíntese com três ingredientes: luz solar, gás carbônico e água. E isso é fundamental para nós, seres humanos, que precisamos desse oxigênio, como por exemplo as algas, que são considerados o pulmão do mundo, por fazerem esse trabalho muito bem. Mas se essa planta receber uma água contaminada, ela vai realizar fotossíntese normalmente, mas vai liberar substâncias tóxicas que podem influenciar em outras plantas, gerando problemas. E se essa água for muito contaminada, vai agredir. Se essa água for muito contaminada, a planta pode até morrer, ou seja, não vai ter seu próprio alimento e vai morrer. Assim vai ter um problema muito grande na cadeia alimentar, ou teia alimentar. Obrigado. E agora, vamos ter algumas informações sobre como essa questão é importante para os vestibulares com a professora Natália O Pereira. Brasil é um país de território muito extenso e seu clima varia dependendo da região. Em Manaus, Amazonas, por exemplo, onde temos o clima equatorial, a pluviosidade média anual é de 2.500 metros cúbicos e as temperaturas são elevadas, variando entre 25 e 30 graus Celsius. Já em São Paulo, onde temos o clima subtropical, a pluviosidade média anual é de 1.500 metros cúbicos e as chuvas são bem distribuídas. Quanto à temperatura, os invernos são muito frios e as temperaturas no verão são muito elevadas. Por isso, a temperatura média anual fica de 18 graus Celsius. Falando agora do nível dos reservatórios em São Paulo, temos o sistema Cantareira, que está numa situação mais crítica, com apenas 14,5% de seu potencial. Esse sistema abastece grande número de pessoas, 5,6 milhões em média. O Alto Tietê também está em uma situação crítica, com 21%. O Rio Grande é o que está em situação mais estável, com 96,1% de seu potencial. Porém, esse sistema abastece só um pequeno número de pessoas, 1,2 milhões. Os sistemas Guarapiranga, Alto Cotia e Rio Claro apresentam, respectivamente, 73,8%, 54,2% e 40,2% de seu potencial. Esse tema, por ser atual, também é bastante abordado nas universidades, não só na parte de redação, como também na matemática. A Universidade Estadual de Feira de Santana, por exemplo, no vestibular de 2012, fez uma questão relacionada a esse assunto. A questão dizia o seguinte: de acordo com as organizações das Nações Unidas, cada pessoa necessita de 3,3 metros cúbicos de água por mês para atender às necessidades de consumo e higiene. No entanto, no Brasil, o consumo por pessoa chega a mais de 200 litros por dia. Para se adequar ao que a ONU recomenda, cada brasileiro, em média, deveria economizar em metros cúbicos. Que quantidade? Bom, aqui temos 200 litros por dia e devemos transformar em metros cúbicos. Como 1 litro é igual a 1 decímetro cúbico e 1 decímetro cúbico é igual a 1.000 metros cúbicos, temos que 200 litros por dia seria um total igual a 0,2 metros cúbicos por dia. Mas se ele quer saber no enunciado quanto seria em um mês, então multiplicamos esse valor por 30 e achamos a quantia de 6 metros cúbicos. Agora, para saber quanto o brasileiro deveria economizar, subtraímos 6 de 3,3 metros cúbicos e achamos o resultado de 2,7 metros cúbicos. Agora, um comercial rapidinho e já estaremos de volta. Na antiguidade, Tales de Mileto criou a escola jônica. Ele acreditava que o arqué, a origem de tudo, era a água. Então faça como ele, coloque a água em primeiro lugar, pois o princípio de tudo é a sua saúde. Água Tales de Mileto. Venha correndo antes que acabe. Voltamos agora com o Jornal Todo Dia. Agora vamos entrevistar o engenheiro Augusto Costa sobre o funcionamento das hidrelétricas. Bom dia, Brasil!
Como ser sabido, no nosso país existem vários rios, e por isso, uma das principais e melhores opções para a produção de energia seriam as hidrelétricas. É por isso que eu estou aqui com o engenheiro Augusto Costa, autor do livro Hidrelétricas, Como Entendê-las, para nos explicar o funcionamento das mesmas. Bom dia, Angélica. Bom dia, telespectadores. Então, basicamente, o que acontece é que nas barragens existem aquedutos que possuem um sistema de hélices. Então, a água passa pelos tubos e faz girar as hélices, que são conectadas a geradores de energia, produzindo assim a energia que consumimos. E a água, ela depois de passar por esse sistema, ela segue o seu leito do rio. Assim, ela é uma energia limpa, porque não produz produtos tóxicos ou agride o meio ambiente. E a manutenção das hidrelétricas é rara e, além disso, ela não impossibilita atividades econômicas. Mas nenhuma energia é 100%, certo? Não ocorre nenhum defeito, nenhum problema? E a falta de chuvas? Bom, a falta de chuvas é sim um problema. Mas existem as hidrelétricas, apesar de serem muito vantajosas, possuem também suas desvantagens, como um impacto que pode ser ambiental, com problemas na fauna e na flora, quanto social, com deslocamento de populações ribeirinhas e indígenas. Agora, quanto à falta de chuva... Então, será que a produção poderia acender o flash ou algo do tipo? Bom, esse apagão aqui que aconteceu agora coincidentemente um problema da falta de água, porque a falta de água diminui o nível das hidrelétricas e elas, como o nível da cantareira, também está abaixo, fazendo assim diminuindo muito a produção de energia elétrica e aumentando os apagões e também crises no abastecimento. E agora vamos a uma crônica abordando os fatos sociais da crise hídrica. Apresento a vocês o planeta Terra, também conhecido como planeta Água, visto que cerca de 71% de sua superfície é constituído por esta. A água é tão importante para nós seres humanos que nós não conseguimos sobreviver sequer 5 dias sem ela. Então você deve estar se perguntando, poxa, que sorte é nós vivermos em um planeta com tanta água disponível, certo? Errado! Do total de água do planeta, aquela doce consumível representa apenas 3%, e esse valor só tende a diminuir. Irônico, não? Um planeta que possui mais água do que terra está sofrendo com uma crise hídrica. Mas esse problema não é de hoje. Há anos, vários países estão recebendo sinais e tomando suas devidas providências. Mas aquele país com maior potencial hídrico, o Brasil, esperou ter uma de suas principais regiões afetadas pela falta d'água para só então tomar uma providência necessária, como rodízio de abastecimento. A falta d'água causa grandes consequências e graves, como por exemplo os conflitos no Oriente Médio, onde a água é mais preciosa do que o petróleo. Além disso, a falta d'água gera prejuízos imensuráveis na agricultura e na pecuária, o que afeta também a economia. Para não deixar esse problema crescer e causar mais danos, devemos nos conscientizar e melhorar nossos hábitos. Escovar os dentes com um copo d'água e desligar o chuveiro enquanto se ensaboa, por exemplo, são medidas que já melhoram o gasto excessivo. Mas, além disso, devemos também cobrar as mesmas medidas daqueles próximos a nós, uma vez que só assim seremos capazes de mudar o mundo. Não podemos deixar que um bem tão necessário se torne algo ilusório, escasso e de difícil acesso. Não podemos deixar que o nosso planeta Água se torne, por falta de opção, o real planeta Terra. E esse foi mais um Jornal Todo Dia. Esperamos vocês amanhã no mesmo horário, com mais informações sobre o Dia do Mundo. Obrigada e bom dia! Bom dia.